Caríssimos amigos, caríssimos irmãos, nós damos hoje início a uma série de momentos de Lectio Divina, uma em cada semana deste tempo da Quaresma, que na quarta-feira de cinzas iniciamos, e hoje é aqui a partir da paróquia de São José, na cidade de Coimbra. É uma proposta que a nossa Diocese quer fazer a todos os seus membros, a todos os irmãos e irmãs que queiram, porque é necessário aproximar-se da Palavra de Deus e dessa forma aproximar-se de Jesus Cristo, dando cumprimento à grande máxima de São Jerónimo, que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Podemos também concluir que o conhecimento, a leitura, a meditação, a oração das Escrituras é caminho para o conhecimento de Cristo, para que Ele se torne vida em nós. Nas outras semanas passaremos por outros lugares da nossa Diocese, onde com outros grupos de irmãos e irmãs faremos este mesmo percurso, que nos ajudará a viver espiritualmente o tempo da Quaresma e a tirar dela o proveito adequado para a nossa vida. Felicito e saúdo todos aqueles que estão aqui presentes, e são poucos, nesta situação em que nos encontramos, mas de um modo também muito especial, aqueles que acompanham através das redes digitais da nossa Diocese de Coimbra. Como é um tempo de oração, convido-vos a darmos início precisamente com a invocação do Espírito Santo, aquele que nos acompanha na leitura, na meditação, na oração e depois na vida a partir da palavra das Escrituras. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, nós te invocamos, tu que és luz, que iluminas os nossos corações, tu que inspiraste os autores sagrados para que a palavra fosse a palavra viva de Deus que chegasse até nós, inspira-nos também a nós, hoje, que a lemos, que a aprofundamos para que ela se faça vida em nós, como se fez corpo no seio da Virgem Maria por ação do Espírito Santo. Tu és o mesmo Espírito, conduz-nos neste caminho, nesta noite, neste tempo, a aprofundar esta palavra, que é palavra inspirada por ti, palavra de Deus, para que ela se faça corpo na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem aos nossos corações deste grupo que está aqui reunido. Vem às nossas famílias, aos nossos amigos. Inunda-nos com o teu Espírito, para que possamos, neste tempo de preparação para a grande festa da Páscoa, saibamos ouvir o teu chamamento, saibamos ouvir a tua palavra, saibamos nos preparar para o dia glorioso. Ajuda-nos nas nossas dificuldades e também nas nossas fraquezas, de maneira a que nós possamos sair fortes com a tua presença e com a escuta da tua palavra. Vem, Espírito Santo, vem aos nossos corações. Vem, Espírito Santo, vem aos nossos corações. E agora
Convido-vos a escutarmos com os ouvidos, com certeza, mas sobretudo com o coração, a palavra do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15, que vai ser proclamada. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Depois do batismo de Jesus por João, o Espírito, em forma de pomba, desce sobre ele e anuncia a sua mais profunda vocação. Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Esse mesmo Espírito impeliu, ou de uma forma mais literal, empurrou Jesus para o deserto. E o deserto é um espaço único, lugar de profetas, passagem para a terra prometida, habitação de ladrões e salteadores. Ir para o deserto era uma forma de expressar uma ruptura com a vida anterior, deixar de conviver com as pessoas habituais para mergulhar no silêncio, na comunhão com a natureza, mas também tornar-se próximo dos que o habitavam. Os ermitas, os que não tinham lugar nem vez, os que viviam dos assaltos às caravanas, os foragidos à justiça, numa palavra, os escorraçados. A presença de Jesus vai simbolicamente durar uma quarentena de dias. Isaías demorou 40 dias para chegar ao monte de Deus. Moisés esteve 40 dias no monte Sinai e o povo de Israel tinha demorado uma quarentena de anos no deserto, o tempo suficiente para que uma geração nova entrasse na terra onde corria leite e mel. Essa experiência de Jesus no deserto começa a desenhar tudo o que Jesus ia ser e fazer. Torna-se próximo dos buscadores de sentido, ermitas e profetas, dos expulsos da vida pela sua conduta ou pela sua miséria. Inaugura o tempo da paz sem limites, retomando a paz inicial do homem com a natureza e com Deus. O reencontro com o paraíso perdido e sonhado por Isaías, que escreveu: Então o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O novilho e o leão comerão juntos, e o menino os conduzirá. A vaca pastará com o urso, e as suas crias repousarão juntas. O leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará na toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na toca da serpente. Não haverá dano nem destruição em todo o meu santo monte, porque a terra está cheia de conhecimento do Senhor, tal como as águas que cobrem a vastidão do mar. Eram palavras do profeta Isaías, no capítulo 11. Essa comunhão está ensombrada pela tentação do demónio. Marcos não refere mais nada sobre as tentações. Apenas diz que era tentado pelo demónio. Marcos apenas apresenta os personagens do drama. Jesus como Filho de Deus, como protagonista principal do enredo que se segue, e o demónio como força oculta que se oporá ao seu projeto. Nos primeiros capítulos do Evangelho de Marcos aparece a figura demoníaca. No final, a verdadeira oposição a Jesus ganhará rosto e visibilidade nos doutores da lei, nas autoridades israelitas e romanas, que o condenarão à morte, mas ele sairá o vencedor pela sua ressurreição. Contudo, a comunhão com a natureza, ensombrada pela tentação demoníaca,
tem já um desenlace de graça e de dom. Os anjos serviam-no. Agora, chegou o tempo de iniciar a proclamação do reino, a boa notícia do reino. É uma boa notícia porque está perto, porque anuncia um tempo novo, um tempo de perdão para todos, uma nova humanidade. O convite envolve o desafio da conversão, o desafio de olhar o mundo do lado de Deus. Convido-vos agora, depois deste momento em que procuramos conhecer o que nos diz o texto da Escritura que foi lido, a procurar repassá-lo com a nossa própria leitura ou simplesmente com a recordação de alguma das suas palavras, das suas frases que mais nos entraram no coração, para que a seguir possamos ouvir de novo esta mesma leitura da Palavra de Deus, para que efetivamente se torne vida em nós. De algum modo já iluminados por este momento que acabamos de realizar, convido-vos a escutarmos de novo esta leitura da Palavra da Escritura. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Em ambiente meditativo, ouçamos algumas das interrogações que este texto faz diretamente a cada um de nós. E perguntemos exatamente o que me diz ou o que nos diz este texto da Escritura agora escutado. Deserto. Que mudanças me convida o Senhor a fazer? Que rupturas com os meus esquemas de vida? No deserto da pandemia, que mudanças se deram na minha vida? E em mim? Comunhão com a natureza. Conheço a Laudato Si? Vivo ajudando a criação com o compromisso de a melhorar, reduzir, reutilizar, reciclar? Tentações. Onde me sinto mais tentado? Conversão.
que aspectos devo cuidar da minha conversão à boa nova do reino? Este é o momento em que podemos partilhar livremente aquilo que nos vai no coração e que foi importante neste momento sugerido pela Palavra de Deus. Eu fiquei logo preso a esta expressão: o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. É o próprio Espírito que empurra, que leva, conduz Jesus para essa secura, para esse tempo onde a presença do Pai não se experimenta, onde Deus parece estar longe, onde Ele fica só com o tentador, com todas as tentações. Mas é aí que Ele é fortificado, é fortalecido, e nós às vezes não queremos o deserto da nossa vida, rejeitamos-lo tantas vezes, esses momentos na qual sofremos, no qual somos postos à prova, porque o deserto é uma provação, mas das provações nós podemos sair de duas maneiras, ou vencidos ou vencedores. Se vencedores, tornamos-nos mais fortes, mais firmes, porque essa provação, provando-nos, enraizou-nos em Deus e na nossa decisão de o seguir. Creio que Jesus, depois desta tentação de sair deste deserto, saiu, digamos assim, mais convencido de qual era a sua missão, se é que assim podemos dizer. Agora estamos também a viver um deserto, o deserto desta pandemia, como nos era dito aqui, e eu peço a Deus que dela possamos sair mais fortes também, possamos sair diferentes, que este deserto seja uma provação, mas uma provação onde se firmam, onde se fundam mais profundamente as nossas escolhas de vida e de Deus. Com Deus, mas também de tentações. Tentações que nos põem, que são um desafio do maligno, que nos põem também uma prova. E a provação vem de Deus. A provação vem-nos para nos tornar mais fortes. Em cada tentação leva-nos a deixar-nos o plano de Deus e a deixar-nos mais longe o reino de Deus. Este deserto da nossa vida, que é um encontro com Deus, não é fácil, porque o próprio Jesus disse que iria sofrer e que é preciso nós realmente deixarmos tudo para ouvirmos e para ver esta conversão. Esta conversão é centrar-nos naquilo que é o mais importante, que é Deus, que é o Pai. E este é o tempo para isso, o tempo de preparação, em que Deus deu tudo, superou qualquer tipo de tentação com a natureza humana que tem, para nos poder salvar. E por isso nos pede que nós deixemos tudo, renegamos a nós mesmos
pegamos na nossa cruz todos os dias e seguimos-lo. Seguimos com convicção que realmente Ele é o Salvador. É este deserto que nos leva a pensar que é estes 40 dias, ou os 40 anos, que nos levam a essa purificação que nos podemos dar a vida por Ele, e essa conversão nesta Quaresma nos pede. No deserto, diz o texto que Jesus viveu com os animais. Havia e há um chamamento a voltarmos à natureza. Neste período que estamos a viver, de confinamento, aprendamos a criar em nós o desejo de voltar para a natureza, a criar o desejo de conhecer melhor a Laudato Si, a encíclica que o Papa Francisco nos convida a ler e a reler e a meditar, para criarmos em nós uma vontade. A mim cria-se esta vontade cada vez maior de voltar ao contacto com a natureza, de respeitar cada vez mais a natureza, de evitar os desequilíbrios que a nossa civilização tem vindo a criar. Que o Senhor nos ensine e que nós abramos o coração a esta nova mensagem. Também, ao escutar esta leitura do Evangelho, vi que o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. E o deserto eu vejo sempre como um lugar árido, vazio, da solidão, cheio de provações, mas foi para ali que o Espírito Santo o impeliu Jesus. E no fim Jesus saiu de lá mais fortalecido, porque ele diz-nos aqui que começou a pregar o Evangelho, dizendo, portanto, sentiu fortalecido. E estou a pensar nisto, portanto, impele-me a dizer que, de facto, às vezes precisamos de entrar no deserto da solidão, no deserto das provações. Precisamos de os sentir, porque às vezes aí encontram-se forças escondidas e que nos ajudam tanto a fazer escolhas, e às vezes grandes escolhas, que andamos às vezes indecisos, falta-nos a força, e às vezes é ali que vamos buscar essa força escondida, portanto, para direcionarmos a nossa vida depois no sentido de alterarmos comportamentos, se de facto tivermos Jesus connosco, porque Jesus também não esteve sozinho, eles que os anjos serviam-no. Portanto, e é isso que nós precisamos de facto, portanto, e às vezes portanto, são estes desertos que nos ajudam a encontrar outra vez esse Jesus que nos ilumina para redirecionarmos a nossa vida para o encontro com Ele, portanto, de uma forma assim mais firme. Eu, por exemplo, esta pandemia, de facto, tem sido também para mim um deserto, uma provação que tenho sentido e que me tem ajudado, nomeadamente, como dizia eu, na minha preocupação com o meio ambiente, é uma das coisas que me tem sensibilizado bastante. Também na minha vida me tem ajudado a alterar alguns comportamentos que eu tinha, sei lá, às vezes de coisas do descarte, do consumo. Isso tem-me ajudado, portanto, esta pandemia tem-me ajudado, portanto, a refletir nesses aspectos da minha vida e a alterar um bocadinho, portanto, a direcioná-los noutro sentido. Duas coisas que me marcaram. A primeira foi que Jesus foi para o deserto, mas foi um deserto
não foi um deserto de areia, foi um deserto de renovação, um deserto de força. Depois perceber que no texto, por um lado, Jesus vivia com os animais selvagens, mas os anjos serviam-no. A relação de Jesus com o Pai, a presença de Deus na nossa vida, que neste nosso deserto, que é esta nossa quaresma, na nossa diocese, nas nossas 2 paróquias, que este deserto seja um deserto de presença constante do amor de Deus, da nossa relação com Deus, de estarmos virados para o que realmente é essencial. O que é que são estes animais selvagens? Neste tempo de pandemia, se calhar são as coisas extremamente necessárias, as coisas verdadeiramente necessárias, por um lado. E por outro, este Deus que se faz presente. Que na nossa diocese haja esta capacidade desta caminhada que agora começamos, nesta quarentena, nesta quaresma, de nos virarmos para o Senhor e de sairmos mais fortes desta quarentena. Passagem do Evangelho, uma das partes que mais me tocou foi o facto de Jesus ter ido para o deserto e ter rompido com a sua vida anterior, ter deixado aquilo o que era mais cómodo, a sua família, e ter sido enviado para um sítio onde não tinha ninguém e a reinventar a sua vida, a estar próximo dos outros, daqueles que eram os fugitivos, os escorraçados da sociedade. E eu sinto que Deus também na nossa vida, atualmente com esta pandemia, nos faz ir ao encontro dos outros, quer na nossa família, a nossa maneira de estar, a nossa maneira de viver com a nossa família, mas também nas nossas comunidades, em que foi necessário reinventar a nossa forma de estar com os jovens, com os adultos, com as crianças, a maneira como nós espalhamos e anunciamos a boa nova, tudo mudou. E também referindo o trabalho, em que muita gente passou a trabalhar em casa, mas outros têm que sair diariamente para ir ao encontro dos outros, levar-lhes de ânimo. E nesta passagem, o Espírito Santo faz com que nós não tenhamos medo de avançar e de ir ao encontro de Jesus, porque o reino de Deus está próximo. A mim, o que mais me tocou neste momento foi exatamente a palavra impeliu ou empurrou, porque me faz lembrar as situações da minha vida, que porventura são comuns às situações da vida de muitas outras pessoas, em que nós, porventura, sem querermos, sem desejarmos, fruto de um conjunto de circunstâncias, somos efetivamente empurrados para os desertos. Para os desertos com todas essas características mais negativas, por assim dizer, que lhes estão sempre associadas, conforme inclusivamente fazia parte da nossa reflexão. Por outro lado, também me toca o facto de Jesus, como que depois de impelido, ter acolhido a ideia e a realidade do deserto como caminho que lhe é proposto pelo Pai, por meio do Espírito, para se fortalecer, como acaba também de ser dito por muitos de vocês.
E vejo também esta dimensão da nossa vida. Uma coisa é sermos empurrados ou impelidos e, portanto, não termos alternativa e encararmos as coisas de uma forma, às vezes, negativa e até com pessimismo. E a outra possibilidade que nós temos é não só acolher o deserto, mas procurar o deserto como caminho de encontro com Deus, de aperfeiçoamento, de purificação, de abertura aos outros, de aceitação das dificuldades que na vida eu tenho e todos nós temos, como caminho, enfim, que nos abre à santidade de Deus e ao encontro com os outros. Quando ouço esta palavra deserto, uma vez que tive a graça de ler o livro daquele místico Carlo Carretto, O Deserto na Cidade, traz-me sempre diferentes dimensões de deserto. Não só este da aridez, que se vive pelo facto de se estar num lugar inabitado, mas o deserto que as pessoas às vezes não querem, mas são obrigadas a viver dentro da cidade, no turbilhão, na avalanche, nas sensações, dos entendimentos e desentendimentos, que às vezes, de facto, são extremamente dolorosas para muitas pessoas, mas faz também lembrar-me do deserto na cidade como um conjunto de potencialidades que na reflexão, na meditação, na ponderação, no caminho de fé, nós temos à nossa disposição. É um desafio para mim muito grande este de encarar os desertos que me são impostos e que eu não procuro, e um desafio muito grande este de aproveitar os desertos que sinto são necessários na minha existência cotidiana para fortalecer, para abrir caminhos, para configurar, enfim, aquilo que é a minha própria conversão, no sentido do apelo que nos foi feito e conversão a partir do Evangelho, como boa notícia, tanto para um tipo de desertos como para o outro. E agora temos esta oportunidade de fazermos desta palavra a nossa própria oração, leitura orante. É a leitura que ela mesma é a oração, mas que pode ter esta expressão mais explícita de súplica, de louvor, ação de graças, na presença do Senhor, que está conosco, porque estamos reunidos em seu nome. Dou-te graças, Senhor, nesta noite e de um modo muito especial por esta oportunidade que me dás de estarmos juntos em oração. Pela oportunidade que muitos cristãos da nossa Diocese de Coimbra têm de fazer este percurso de encontro contigo por meio da escuta da palavra inspirada das Escrituras. Dou-te graças por nos teres dado a criatividade necessária para nos pormos a caminho, para não desistirmos no meio das situações adversas que todos estamos a viver, enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto igreja e enquanto sociedade. Considero e acredito que tudo isto pode ser o nosso deserto para o qual somos empurrados, mas também pode ser o deserto que somos capazes de aproveitar, iluminados pelo Espírito que nos guia e nos conduz, e que mesmo das coisas que nos custam e que às vezes entendemos como negativas, pode fazer brotar verdadeiras flores, como nascem frequentemente no meio do deserto mais árido. Senhor, dou-te graças por todos os desertos que me fizeste passar na vida e pelos quais, através dos quais,
eu sinto que saí diferente, aprendi. Muitas vezes não escolhi estes desertos, fui um bocado forçado pelas circunstâncias, mas depois que lá estava e que tive que sair, sei que aprendi e dou-te graças por tudo, pela forma como nos tens conduzido, como me tens conduzido. Senhor, peço também por todos aqueles que foram conduzidos neste tempo a um deserto difícil, e de modo particular peço por aqueles, Senhor, que não têm ordenado ao fim do mês, que já estão preocupados com o seu pão de cada dia, porque lhes falta, e peço-te e penso neles, e por todos os desertos que hoje, em tantas famílias, se vive e que suplicam por ti. Não posso deixar de pensar neles, Senhor, para que ponham em ti a sua confiança, mas ao mesmo tempo que recebam dos irmãos apoio e que também das políticas do país, que possam não ser esquecidos e para todos possa haver o necessário para cada dia. Amém. Dou-te graças, Senhor, por ter a oportunidade de começar esta caminhada da Quaresma com esta leitura orante da palavra neste grupo. Poder fazer uma coisa, iniciar a Quaresma de uma forma diferente e estar sempre mais atenta ao caminho de salvação que nos propõe. Peço também que possa estar sempre atenta aos nossos irmãos que se encontram mais isolados e sozinhos e que às vezes com um simples telefonema ou uma mensagem lhe traz o conforto e a esperança de que tanto precisam nestes tempos isolados que estamos todos obrigados a viver. Peço que possa estar sempre atento ao irmão ao lado e que possa despender de mim em favor deles. Também te quero agradecer, Senhor, e louvar-te pela oportunidade que tive de receber a tua boa nova, pela minha família, pelos meus irmãos, pela minha comunidade, me ter integrado neste teu reino, Senhor, por me teres feito este caminho, muitas vezes em que é difícil caminhar contigo, tu que és a luz do mundo, Senhor, tu que estás sempre ao pé de nós, à espera que na porta do nosso coração se abra. Que nesta Quaresma, Senhor, através da oração, da tua palavra também, Senhor, pela nossa penitência e pela doação de amor que nós possamos fazer para os nossos irmãos, façamos um caminho até à tua Páscoa, Senhor, tu que te chegaste à condição humana e que sofreste por nós todos, para poder vencer a tua morte, Senhor, e a ressurreição. Então, a dizer que cada um também nos salvasse, cada um de nós. Senhor, eu te louvo e te peço, diminui o nosso sofrimento, tu que sofreste tanto por nós, que esta pandemia acabe depressa, Senhor, mas que sirva como provação, para que a cruz de cada um seja mais revigorada na fé e na esperança. Senhor, eu te peço por todos aqueles que sofrem mais do que nós, por todos aqueles da nossa comunidade, para que todos eles te vejam, não para serem curados, mas para serem salvos por ti, Senhor. Louvado sejas. Dou-te graças, Senhor, nesta noite, porque no início desta Quaresma me convidas a meditar esta tua palavra. Peço-te, Senhor, que me ensines a abrir mais o meu coração aos meus irmãos, para que, na linha daquilo que é proposto na Fratelli Tutti, eu possa dar o meu contributo, ainda que pequeno, para a construção
no meio de nós, numa sociedade mais fraterna, para que a fraternidade não seja uma palavra vã, mas seja uma palavra que toca aos nossos corações e que nos conduz a pôr em prática o mandamento do amor que Jesus Cristo nos propôs. Graças, Senhor. Somos convidados a ver a realidade com os olhos de Deus, com os olhos contemplativos. É um dom do Espírito Santo, essa capacidade de contemplar o que somos, contemplar a realidade, contemplar o mundo, contemplar os outros e contemplar mesmo aquilo que ainda não podemos ver com os nossos olhos. É isso que somos convidados neste momento. Como leio a realidade dos desertos de hoje? Os desertos causados pela pandemia, o deserto dos refugiados e dos imigrantes. Que conversão precisamos para que a Boa Nova possa ser testemunhada por nós que nos dizemos cristãos? Como é que a Laudato Si nos pode ajudar a viver em comunhão com a natureza? Em silêncio, procuremos contemplar estas realidades com os olhos de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz e a oração tem de conduzir sempre à ação pessoal e à ação comunitária. O Padre Jorge faz favor de nos ajudar a chegarmos a um momento de partilha sobre qual será o nosso compromisso pessoal e que consenso podemos nós obter para o nosso compromisso comunitário, que poderemos inclusivamente propor àqueles que acompanham este momento orante. À medida que vamos lendo a palavra de Deus, que vamos meditando, sentimos com certeza nascer dentro de nós um desejo de mais, um desejo de fazer alguma coisa, não ficarmos só por belas ideias e desejos, que já são bons. Tudo começa num desejo que cresce, mas que depois passa à ação. E há duas questões que nos são postas nesta Lectio. Que compromisso assumo no proclamar da boa nova do reino aos que me são próximos? Jesus assumiu bem esse compromisso quando termina dizendo que ele foi anunciando, cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Jesus foi constantemente o missionário da palavra para levar todos os homens a Deus, ao arrependimento. E depois a segunda, como me comprometo com um ambiente e com um mundo mais saudável. Eu sinto que, pela minha parte, embora de facto até por missão, por vocação, sinto que é meu dever constantemente
proclamar a boa nova do reino, de muitas formas. Ao mesmo tempo, é sempre qualquer coisa em que temos sempre revivificados. Deixamos-nos cair no hábito, no ram-ram, daquilo que... E precisamos muitas vezes de refrescar, e eu preciso refrescar, e quantas vezes me tem acontecido na vida, num retiro, numa reflexão, vir com o coração mais entusiasmado pelo anúncio da boa nova do reino, porque, de facto, se não anunciarmos o reino de Deus, os homens não o poderão conhecer e não se poderão salvar, e é importante continuarmos a anunciar o reino. E o compromisso que posso assumir da minha parte é verdadeiramente renovar-me nesse desejo concreto de anunciar o reino de muitas formas. Agora, talvez cada um pudesse partilhar um bocadinho o que lhe vai na alma, e depois iremos então fazer um resumo, uma síntese daquilo que nós também como comunidade podemos fazer. Eu, do ponto de vista pessoal, também sinto que preciso, sobretudo, de encarar de uma forma mais feliz, mais positiva e mais ativa aqueles desertos para os quais sou empurrado, aos quais vou parar sem ser esse o meu desejo, porque são as situações, enfim, mais complexas e que nem sempre tenho a capacidade de acolher como um caminho que pode ser do Espírito e fazer disso um caminho do Espírito. Depois, do ponto de vista da proposta mais comunitária, eu penso que poderíamos caminhar no sentido de sermos mais contidos e mais comedidos naquilo que são os nossos consumos, concretamente. Os nossos consumos. Aquilo que se compra, aquilo que se precisa, aquilo que não se precisa, aquilo que podia servir para a caridade para com o próximo, aquilo que é desperdício. Podia ser uma proposta que eu deixava à consideração, enfim, como proposta para nós, com certeza, para mim, mas para a nossa comunidade cristã. Eu, pegando nas palavras do Sr. Bispo, eu quase que peço para ser impelido para voltar a entrar nos lares de que sou responsável e poder anunciar esta boa nova que não será para muitos idosos, mas que foram provados, tiveram a aprovação da doença e conseguiram superá-la. Dizer-lhes que Deus está vivo com eles, que venceram de alguma maneira este parto do deserto, e dizer-lhes que têm que dar graças e louvor a Deus e que saem mais fortalecidos, não só como pessoas, mas também como... Essa é a minha mensagem, é a minha vontade grande nesta quaresma, de poder anunciar esta boa nova a quem ficou privado da saúde, e não só da saúde, mas também do isolamento, que foram tidos, como proposta mais de harmonia com a natureza. Eu também propunha que a nossa comunidade e a Diocese em geral fizesse alguma atitude em relação ao meio ambiente, nesta fase em que estamos e que tanto aprendemos neste aspecto. Com a pandemia fomos, de alguma maneira, reservados nos nossos próprios consumos, umas vezes não por vontade, mas por obrigação. Que passássemos para a outra parte, que era, depois desta pandemia, que pudéssemos aprender alguma coisa com ela, neste sentido, de pouparmos o ambiente. Só vemos a quantidade de menos carros e menos poluição que foi feita, e que realmente continuamos vivos, e que realmente com menos consumo e com menos comércio também podemos viver bem e com qualidade de vida, e pouparmos assim o nosso meio ambiente.
Eu sinto que o Senhor me chama para que a minha oração seja mais assídua, mais profunda, mais comprometedora. Por outro lado, que prepare melhor as lições de catequese. É aí por excelência que o papel da evangelização passa. Na relação com os outros, especialmente com aqueles que mais precisam, comprometo-me a ajudar a Caritas, que acho que está a fazer um belíssimo trabalho neste satisfazer das necessidades básicas de tanta gente. É curioso como estas duas questões vêm de encontro ao meu serviço de início, no final de janeiro, que iniciamos a catequese online, aqui na Paróquia São José, e eu tenho um grupo de crianças do primeiro ano, meninos de 6 anos, a quem estou encarregada de transmitir a boa nova, o começo da caminhada deles na fé. E é curioso que uma destas lições em que os pais, já que estamos no modelo de catequese familiar, lhe transmitiram, é que Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. E então estou-me a recordar da página do Catecismo em que aparece São Francisco a dizer: São Francisco é amigo, chama amigo sol, chama amigo chuva, os animais. E então lembro-me de que lhe transmitia que temos de ter o respeito pela natureza e por todas as coisas que nos rodeiam, porque nos fazem falta à nossa vida. Já que estamos a crescer, tudo nos é necessário. E o respeito com que nós tratamos das coisas também ajuda-nos a formar a nossa consciência do respeito pelo próximo. E é curioso como nos aqui apresenta também uma proposta do que podemos fazer pelo nosso ambiente. E já desde os meninos pequenos temos de os consciencializar no respeito pelo ambiente e por tudo o que nos rodeia. E eu tento sempre respeitar o máximo e fazer o que posso, mas agora também tenho este testemunho para passar a crianças que estão a começar a sua caminhada na fé. Penso que por aquilo que foi partilhado podemos concluir, talvez em coisas concretas, que a nível do ambiente, que todos mais ou menos partilharam a necessidade de trabalharmos, fazermos qualquer coisa concreta para sermos mais comedidos nos gastos que temos, criarmos um equilíbrio melhor também com a natureza. Portanto, um esforço a fazer. A nível do anúncio do reino, eu propunha, pronto, cada um partilhou já aquilo que se sente renovado a fazer pessoalmente, uma coisa concreta que poderia ser, agora por causa da pandemia, muita gente não veio à missa, há muito tempo, que cada um pudesse escolher uma pessoa do seu conhecimento e fazer-lhe um telefonema para perguntar como é que vai e pudesse fazer-lhe um anúncio. Aquele primeiro anúncio que o Papa diz é primeiro porque não está no princípio só, mas porque é aquilo que nós temos a ouvir durante toda a vida, que é o fundamental, é Jesus ama-te, Deus não te esquece, Ele está contigo. E eu também estou contigo a telefonar para dizer que lembramos de ti e queremos partilhar juntos o amor que temos a Deus. Sabemos que agora não vens à missa porque não podes, etc. Mas estamos juntos na mesma fé e quem sabe até fazer uma pequena oração com essa pessoa a quem telefonamos. É uma coisa simples, relativamente fácil de fazer, mas que podíamos escolher alguém a quem dirigimos fazemos um telefonema para nos pormos em contacto com eles.
Da minha parte, de acordo. Então vamos à ação. Depois deste momento é preciso ir à ação e temos aqui propostas que nasceram do coração e pessoais e também comunitárias, que faremos todo o esforço por assumir, por acolher e por pôr em prática para que, de facto, a palavra de Deus seja transformadora das nossas vidas e do mundo em que nós vivemos. Convido-vos a concluirmos este nosso momento de leitura orante da palavra de Deus com a oração do Salmo, que rezaremos em forma responsorial, como fazemos habitualmente na celebração da missa. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, para os que são fiéis à vossa aliança. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, para os que são fiéis à vossa aliança. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, para os que são fiéis à vossa aliança. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Lembrai-vos de mim, segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, para os que são fiéis à vossa aliança. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade, para os que são fiéis à vossa aliança. Na próxima quinta-feira, às 21h30, teremos, desta forma, mais um momento de leitura orante da Palavra de Deus, dirigida ao acompanhamento da nossa Diocese de Coimbra. Invoco agora para todos a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Bendigamos o Senhor. Graças a Deus.